Olá, eu sou o Fernando Veronês e lhe dou as boas-vindas. Obrigado por nos acompanhar aqui nos canais digitais e parabéns por dedicar algum tempo para ouvir algo que possa lhe possibilitar novas ideias, novas reflexões. Que Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, esteja conosco em mais esse encontro, orientando, inspirando e nos fortalecendo em mais esta oportunidade de crescimento. Bem, você que me acompanhou aqui nos encontros anteriores, sabe que estamos fazendo aqui um humilde esforço no sentido de divulgar as leis morais. E percorremos de forma sintética as divisões que foram propostas por Kardec na terceira parte de O Livro dos Espíritos para a compreensão das leis morais. E hoje chegamos ao capítulo 11, no qual ele desenvolve a lei de justiça, amor e caridade, o nosso tema de hoje. E está registrado na resposta que os espíritos deram à questão 648 do Livro dos Espíritos, que a lei de justiça, amor e caridade, é a lei mais importante de todas, por resumir todas as outras e por ser a que faz o homem se adiantar. Jesus resumiu toda a lei divina quando respondeu a um doutor da lei que queria lhe tentar. Esse doutor da lei lhe perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o seu coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Com isso, ele centralizou no amor a fonte de tudo, fonte de como julgarmos tudo. O amor deve ser a fonte que alimenta o nosso olhar sobre tudo. Aliás, os espíritos superiores não se cansam de nos dizer que o amor nos aproxima de Deus. Então, a ideia que se pretende fazer-nos entender de justiça é que a justiça, representa uma forma de expressão do amor e da caridade. Fazer justiça não é impor uma pena, castigar, punir. Também é isso, mas não somente isso. Mas note, ao tratar desse tema, os espíritos estarão falando da justiça divina, pois a justiça dos homens, essa ainda está muito longe da verdadeira justiça. A justiça dos homens está contaminada pelas paixões e não expressa o verdadeiro sentimento de justiça, assim como ensinam os espíritos na questão 874. Ocorre que a justiça baseada no amor e na caridade pressupõe alguma maturidade espiritual. Maturidade espiritual justamente para espelhar o amor de Deus. E essa maturidade, essas características que permitem ao espírito formarem um juízo reto, começa a desabrochar nos espíritos da segunda ordem. Como nos explicam os mentores na questão 110 de O Livro dos Espíritos. Lá, nessa parte do Livro dos Espíritos, Kardec está tratando da escala espírita, que está baseada em quê? Na condição evolutiva do espírito. Nos ensina que os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Os de segunda ordem são os espíritos bons. E os de primeira ordem são os espíritos puros, assim como é Jesus.
E lá, nessa parte de O Livro dos Espíritos, ele nos diz que os espíritos que possuem qualidades morais elevadas, dotadas de uma capacidade intelectual que lhes permite avaliar de forma justa homens e coisas, esses espíritos estão na segunda ordem, classificados como espíritos bons. Nós aqui na Terra, para efeito de comparação, estamos em maioria na terceira ordem, a dos espíritos imperfeitos. Então, seremos capazes de nos aproximarmos da compreensão da verdadeira justiça quando estivermos neste patamar, no patamar dos espíritos bons, que já se adiantaram naquela classificação. Mas alguém pode perguntar, qual a verdadeira justiça? É aquela que é eterna. A justiça dos homens não é ainda. A justiça humana está em concordância com a sua época, seus costumes e a sua capacidade de entendimento. Por exemplo, na época da escravidão, não se reconhecia os direitos das pessoas que são negras, simplesmente pela cor da pele. A civilização avançou e nossas leis enunciam hoje que todos são iguais perante a lei, independente da cor, raça, religião e etc. Então, as leis humanas vão se adaptando e mudam conforme a época e o avanço da civilização. Já as leis divinas são imutáveis, e aquilo que era certo há 500 anos atrás continuará sendo certo daqui a 1000 anos. Então, essa é a verdadeira justiça, a justiça divina. Na questão 636 do Livro dos Espíritos, vamos encontrar que o bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, à medida que avançamos em evolução moral, aumenta a nossa responsabilidade perante as leis divinas. Bom, agora que ficou bem entendido qual o conceito de justiça que se pretende buscar, resta agora falarmos um pouco de amor. Amor, segundo nos ensina Emmanuel, o benfeitor, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Já o apóstolo João nos diz que o amor é a expressão de Deus, porque Deus é amor. O amor da divindade, então, é essa esperança silenciosa que aguarda que cada um de seus filhos, no tempo certo, no seu momento, atenda ao convite para que se converta também em um foco de amor. Então, o amor se processa de forma paulatina, gradativa. Deus não estabelece pontos definitivos para a criatura, a fim de que ela conclua o seu processo evolutivo em questão de amor. Deus espera, ele espera, aguarda. Deus aguarda o verme até que passe milhões de anos até que ele possa conseguir evoluir. Assim é o amor de Deus, incondicional, paciente. Da mesma forma, ele ama o anjo, que o atende e o representa junto ao verme. Quer dizer, não há diferença. Todos, absolutamente todos, somos igualmente amados por Deus. Aliás, não é isso que esperamos de Deus? Mesmo diante das nossas dificuldades, dos nossos erros, não esperamos que Deus continue nos amando, nos perdoe? Então, quando entendemos essa realidade, percebemos que a compreensão e a prática do amor se ajustam às condições e possibilidades de cada criatura no patamar evolutivo em que ela se encontra. Emmanuel ensina também que o amor é a divina disposição de servir.
com alegria, realizando a vontade de Deus, onde quer que estejamos. Então, se trata de servir com alegria. Não é só fazer o que é certo, mas colocar um toque de doçura, um toque de carinho em tudo. Um exemplo para juntarmos tudo isso com a justiça. Por exemplo, eu tenho um pai ou uma mãe idosa com qualquer enfermidade. O certo, o justo, a justiça nos diz que devemos ampará-los, assisti-los. E o que nos diz o amor? Devemos sim fazer isso, mas fazer com um toque de suavidade, de carinho nesses cuidados, fazer com que eles se sintam queridos, bem tratados. Então, como ser o reflexo de Deus em todas as criaturas? Como ser a expressão do amor de Deus? Assim, praticando o bem. Mas o bem como exemplificou Jesus, sem condições, sem olhar a quem, sem qualquer circunstância, em qualquer circunstância, sem qualquer condição. Veja, em qualquer circunstância. Até mesmo quando falarmos em justiça. Ou melhor, principalmente quando nos atrevermos a colocar a toga de juiz. Aliás, falando em justiça, quero recomendar sobre isso que assistam a uma cena do julgamento do filme A Cabana. Esse filme é muito interessante e nos coloca a pensar em várias situações. Uma delas é a respeito da justiça. Em determinado momento deste filme, o protagonista, que se chama Mackenzie, que é um pai que perdeu a sua filhinha de 4 ou 5 anos de idade, estuprada e assassinada, é levado por Deus a um determinado local, uma caverna. E lá, alguém que se apresenta, aliás, alguém que representa a sabedoria, lhe concede plenos poderes para julgar o assassino. Só que para fazer isso, ele teria que assumir todos os demais julgamentos, não somente aquele que o feria mortalmente em seus sentimentos. Teria que julgar tudo, inclusive situações do tipo: olha, você tem mais 2 filhos. Você decide, então, qual deles irá para o céu ou para o inferno quando eles desencarnarem. Então, avalie, seja você o juiz, decida. Bem, não vou contar tudo. Você precisa assistir a essa cena. E ao filme todo, na verdade. Assista, você não vai se arrepender. O filme, particularmente nessa cena, nos coloca a pensar sobre como fazemos juízo das pessoas e das coisas. E qual é a proposta? Qual é a solução? É o amor. É o amor. Eu me emociono muito com essa cena aí desse filme. Digite aí no YouTube, coloque lá assim, quem é o culpado? Filme A Cabana. Você vai encontrar essa cena a que estou me referindo. Mas eu recomendo que você assista o filme todo. Insisto, vale a pena. Acredito que você vai se emocionar assim como eu. Então, acredito que esse seja o ponto aqui. Tocando em algo tão sensível a todos nós, como é a questão da justiça, os espíritos querem, na verdade, nos proporcionar essa possibilidade de avançar em compreensão sobre a vida. Ao desenvolver o tema justiça, condicionando o nosso julgamento das pessoas e das coisas ao amor e à caridade, além de nos permitirem, os espíritos, ensaiar a nossa compreensão sobre a justiça divina,
essa que nos reúne todos, seres simpáticos, inimigos, mortais, desafetos, todos sobre o mesmo teto, para nos possibilitar as condições de nos harmonizarmos. Além disso, os espíritos, ao tratar da justiça, conjugando-a com o amor e a caridade, nos permitem mergulhar nas reflexões sobre o nosso entendimento do que é o amor e do que é a caridade. Então, de novo, repito aqui. Primeiro, parabéns. Você que está até agora aqui ouvindo com paciência e compreensão das nossas limitações. Parabéns, parabéns por dedicar algum tempo da sua atenção para assuntos tão importantes para você, para a sua evolução, para a compreensão da vida. E segundo, estude. O convite é o mesmo que já fiz aqui diversas vezes. Utilize os recursos oferecidos pela doutrina dos Espíritos. Leia o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Gênese, o livro O Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. São verdadeiros tesouros, livros que com certeza irão auxiliar nessa construção do entendimento sobre esses temas fundamentais: justiça, amor e caridade. Mas, voltando aí para o nosso tema, né, justamente a lei de justiça, amor e caridade, Kardec nos deixa, então, nesse capítulo 11 das leis morais, essa incumbência, a de nos aprofundarmos, de estudarmos, de refletirmos e, principalmente, de praticarmos o bem. Ao juntar a justiça, amor e caridade em uma lei, vejam, estamos falando de uma lei, não é algo facultativo, não é uma opção, é uma lei que deve ser cumprida. Então, ao juntar justiça, amor e caridade em uma lei, realmente pretende aquilo que os espíritos disseram na questão 879. Ele pergunta qual seria o caráter, vejam, o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E a resposta dos espíritos a essa questão 879 é essa: o do verdadeiro justo, ou seja, o caráter do homem verdadeiramente justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Bom, falamos um pouco aí do amor. Agora vamos ver a caridade. Na questão 886, Kardec pergunta qual o sentido da caridade como a entendia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E nos seus comentários, Kardec acrescenta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Então, para compreendermos a verdadeira justiça como expressão de caridade, temos que aplicar esses três elementos, essas três premissas, essas três virtudes da caridade. Como? Assim, se alguém me ofende, posso utilizar o perdão na minha forma de sentir essa ofensa. Quer dizer, como eu vou perceber isso? A criatura caridosa, ela sente perdoando. Então, não permite que o mal que há no mundo, que se traduz numa atitude errada do próximo, penetre no seu íntimo. Não fica magoada, não fica revoltada, é um sentir perdoando. Só que não para por aí.
Quando alguém me atinge de alguma maneira, me faz um mal, me ofende, mesmo com esse sentir, depois eu vou processar aquela ocorrência. Ou seja, eu posso utilizar a indulgência na minha capacidade de refletir. Aí é que entra a indulgência, que é fazer um juízo suave do que ocorreu, valorizar o bem no lugar do mal, tentar ver algum atenuante para a atitude do meu agressor. Então, primeiro eu sinto perdoando, reflito com indulgência e vou devolver, vou agir. E agir como? Com benevolência, fazendo o máximo de bem possível, aplicando o meu conceito de justiça com caridade. Então, é escolher o caminho do bem. Caridade, então, é essa opção pelo bem, sempre, sempre. Quer dizer, não permito que o mal penetre em mim, independente se esse mal vem por uma agressão, por uma injustiça, uma ofensa. É isso que nós observamos nos missionários que passaram e passam pela Terra. Olhemos o nosso Chico Xavier, a sua doçura, mesmo em situações de extrema crueldade daqueles que não o aceitavam. Então percebam, porque essa lei de justiça, amor e caridade é considerada a mais importante de todas. É por isso. Exige de nós esse avançar, essa ação na direção da compreensão do amor e da caridade, antes de julgarmos quem quer ou o que quer que seja. E isso transforma totalmente a nossa visão de justiça. Pois, como já dissemos antes, o conceito que fazemos, na maioria das vezes, sobre justiça, mais se parece com vingança do que com a verdadeira justiça. É por isso que ficamos intrigados, confusos com essas atitudes de espíritos que já estão mais maduros, que já alcançaram um patamar evolutivo, moralmente falando, é claro. Vejamos o caso de Sócrates, por exemplo. O famoso filósofo e sábio grego, ao ser condenado à morte, diga-se de passagem injustamente, porque o acusavam de corromper as mentes dos jovens e de acreditar em deuses de sua própria invenção, ao invés de deuses reconhecidos pelo Estado, ele teve um comportamento que chocou até a sua própria mulher. Antes que ele tomasse o veneno, a cicuta, pois ele tinha sido condenado à morte, e uma das formas de execução era ingerir o veneno, a sua mulher, a Xantipa, ela vai até a prisão, desesperada, e naquele diálogo, naquela conversa com ele, ela diz: Sócrates, você vai morrer injustamente. E olhem só, ele responde: você preferia que eu morresse justamente? Então, Sócrates estava sereno quanto à sua condição de inocente e quanto ao seu destino na imortalidade. Tinha convicção da justiça divina. Não deixou que o mal exterior abalasse a sua convicção. Não deixou que o mal exterior tirasse a sua serenidade. Há no Evangelho segundo o Espiritismo muito material para que possamos fazer nossos estudos e reflexões sobre amor, caridade e justiça. Não deixe de consultar. Chegando ao final do nosso bate-papo, gostaria de ler um trecho justamente do Evangelho, que está no capítulo 11, item 4. Está escrito lá assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade.
porque resume todos os deveres para com o próximo. Não pode ter guia mais seguro a esse respeito, que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência, de devotamento, do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então, meus irmãos, meus amigos, que os nossos amigos espirituais estejam próximos, nos orientando em nossos estudos, nas nossas reflexões, para mantermos firme a nossa boa vontade. Assim, conseguiremos ir aos poucos superando os nossos preconceitos, nossas tendências, e venceremos a nós mesmos nessa jornada de busca da compreensão do amor, da caridade, para nos tornarmos realmente espíritos melhores, mais avançados moralmente, para que realmente prossigamos na nossa jornada infinita rumo à luz. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Olá, amigos. Mais uma vez estamos buscando reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. Como sempre, abrimos as nossas palestras, as nossas reflexões, agradecendo a Deus, com o coração enaltecido pelas oportunidades de estarmos juntos falando do Evangelho. Queridos, nós hoje vamos falar a respeito do tema muitos são chamados e pouco os escolhidos. Na verdade, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, em que o tema do Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo, muitos são chamados e poucos escolhidos. Nesse Evangelho, nesse ponto do Evangelho, Jesus coloca, definindo essas escolhas, a definição dos escolhidos, dentro de uma parábola, em que ele observa, em que o rei convida a nobreza, a aristocracia, para as bodas do seu filho. E esse convite do rei se torna desprezível por aquelas pessoas. E não vindo ninguém para as bodas, ele vai e convida o segundo escalão, vamos dizer assim, de pessoas que são aqueles camponeses, os empresários, vamos dizer assim, da época. Também, cada um buscando o seu trabalho, a sua incumbência, a sua preocupação, desprezando também o convite do rei. E, além de desprezar o convite do rei, também pegam os mensageiros do rei e os matam. É uma parábola um tanto pesada, vamos dizer assim, em termos de apresentação, mas era a terminologia, ou era aquilo que Jesus usava para a situação da época. Mas vindo a doutrina espírita, toda a nossa visão, os nossos conhecimentos, em que Kardec coloca para nós, muda totalmente. Então, dentro desse nosso raciocínio,
em que depois que o rei, além de ser desprezado, o seu convite ainda tendo os seus mensageiros mortos, assassinados, ele manda outros mensageiros recolher todos aqueles que estão à margem, né, da pobreza, nas sarjetas, para que viessem as bodas. E no meio dessas bodas ele vê um que não está vestido adequadamente para aquelas bodas, e o tira para fora. Então é uma parábola em que, se nós formos nos aprofundarmos no contexto dessa parábola, o nosso tempo não vai dar, né? Porque tem bastante profundidade, interpretações variadas. Então, nós buscamos para a nossa reflexão comparativos atuais, né? Para que possamos, de uma maneira bem sucinta, bem rápida, refletirmos sobre isso que nós vamos expor. Muitos são chamados, poucos escolhidos, não é? As empresas, as entidades, os órgãos públicos, né, as universidades, têm os seus métodos de recrutamento, de seleção, de chamamento de pessoas, de profissionais para trabalhar na sua empresa. E, através de concursos, testes, provas, obtém os seus aprovados e escolhidos para determinada função, ou para, vamos dizer, se for um processo de vestibular, de seleção acadêmica, para um determinado curso, né? Medicina, engenharia, seja o curso que for. Então, existe todo um processo seletivo, né, para que as pessoas possam apresentar a sua capacidade, a sua condição para exercer essa função, ou enfim. E nesse concurso, nessas buscas por essas vagas, então nós notamos variados perfis, né, de pessoas. Então, se nós formos analisar, alguns têm um aprendizado fácil, um QI, vamos dizer assim, um pouquinho mais avantajado, mais elevado, uma condição de estudo melhor que o outro. E assim, um passa, outro não passa. Outros, na hora do concurso, são tomados por nervosismo, né? O famoso, me deu um branco, né? Mas, de uma maneira ou de outra, esse processo seletivo cabe à pessoa, se ela estudou, se ela está preparada psicologicamente, intelectualmente, para passar por essa bateria de testes, né? De exames, e assim também espiritualmente. Um ponto importante que nós precisamos salientar nesse processo seletivo, nesse chamamento, nessa escolha em que é colocado no Evangelho, nós devemos buscar para a nossa reflexão a parábola dos talentos, em que Jesus coloca claro que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Observação é que nós temos que deixar claro, segundo a capacidade de cada um. Então, o que tinha capacidade para 5, ele deu 5. Para 2, ele deu 2. Para 1, ele deu 1. E cada um trouxe o resultado do seu granjear, do seu trabalho, vamos dizer assim, do seu esforço. O de 5 duplicou, trouxe 10. O de 2 trouxe 4. E o de 1 enterrou o talento, de medo, acovardou-se, né, da sua responsabilidade, ou preferiu a ociosidade. Aqui vamos deixar claro que ele não conseguiu granjear o seu talento. Por um motivo ou por outro, ele não conseguiu. O que é considerado na parábola dos talentos não é que o de 5 era melhor que o de 2, não. O processo de avaliação foi o esforço deles. O de 5 trabalhou, conseguiu 5. O de 2 conseguiu 2. Então, a capacidade de resignação, de esforço, de labuta, vamos dizer assim, de perseverança no granjear dos talentos é que foi considerado. O de 5 não houve um lugar melhor. Não. O de 5 e o de 2 foram colocados
como diz lá, entra para o reino do teu Senhor, né? Quer dizer, está aprovado. O de um, infelizmente, foi reprovado. Então, irmãos, o que nós precisamos refletir é que, segundo a capacidade de cada um, nós precisamos estar sempre atentos no nosso condicionamento para o trabalho, para o crescimento moral, espiritual, intelectual. Não devemos nunca desistirmos ou, na verdade, deixarmos de lado a nossa condição de trabalhadores de última hora, como espíritas que somos. Né? Não, de forma nenhuma. Porque nos foi dado um entendimento, nos foi dado uma condição de trabalho melhor. Por quê? Porque o Espiritismo nos abriu as portas do entendimento, nos deixando claro que não é o fanatismo, que não são condições dogmáticas que vão nos dar essa escolha, ou essa aprovação, ou esse crescimento, ou essa elevação espiritual na presença de Deus, mas sim o trabalho sincero. Né? Assim, Deus, no seu infinito amor entre seres criados, animados ou inanimados, aprove chamar-nos para o crescimento, o aprimoramento moral e espiritual, dando-nos a inteligência, né, e o livre-arbítrio. Deu-nos a inteligência e o livre-arbítrio. Para quê? Para que pudéssemos, para que possamos, né, de uma maneira ou de outra, estar galgando espaços. Né? E quando na parábola fala das bodas do seu filho, quer mostrar o quê? Um processo de festa, de alegria, de contentamento, né? De reunião, um processo festivo. E muito de nós acha que estar trabalhando, lutando para o crescimento moral e espiritual, realmente existem dificuldades, provas, né? Dificuldades, passamos por processos difíceis de expiação, e às vezes nós esquecemos esse lado festivo desse convite, a alegria de estar servindo a Deus, e nos colocamos no desânimo. E muitas das vezes queremos enterrar os nossos talentos, de maneira nenhuma. Deu-nos, através da inteligência do livre-arbítrio, Deus nos deu a oportunidade de alcançarmos a condição de escolhidos, destinando a nós, depois de um profundo burilamento, a missão de assim propagar o perfeito amor de Deus através de obras junto a uma comunidade, a família, uma cidade, enfim, cada um dentro da sua missão. Então, Deus nos dá essa oportunidade de sermos chamados de escolhidos. Agora, entendamos bem, existem tantas vagas para esse processo seletivo. Bom, eu não passei nesse concurso, tá? Não consegui gabaritar o necessário para poder ser aprovado. Muito bem. Saindo o resultado dessa prova, desses testes, eu vou analisar onde eu errei, né? E vou esperar o próximo concurso, o próximo vestibular, enfim. E vou buscar aonde está a minha dificuldade para estudar, para eu melhorar naquela matéria, ou nesse processo, nesse onde eu tive mais dificuldade. Assim também somos nós, nas encarnações. Por isso que nós, a cada dia, como diz Santo Agostinho, meditarmos, refletirmos, aonde eu fui bem hoje, aonde eu não fui bem, o que eu preciso melhorar como pessoa, e tendo sempre dentro de nós, irmãos, a ideia de um processo festivo, de uma alegria em servir a Deus, não por obrigação, não pelo compromisso simplesmente de uma religião, mas uma coisa natural que nasce dentro de nós, nos dando o quê? A condição
de convidados. Né? Mesmo que não sejamos escolhidos ainda, nós temos muito que avançar para chegarmos ao ponto de sermos escolhidos. Mas só o fato de estarmos como convidados para essa jornada, sintamos-nos felizes. Olha, chegou um convite aqui, ó, olha aqui, ó, de fulano de tal, olha, ele me convidou, lembrou. Eu achei que ele tinha se esquecido, mas ele lembrou, me mandou um convite. Aí nasce uma alegria. Irmãos, somos convidados. Estamos na lembrança do Pai. Através de Jesus, o convite, a mensagem, o processo seletivo está aí. Através das lives, através das palestras, através de tantos ensinos que estão sendo colocados na terra, para que o povo possa ouvir, possa, através do Evangelho, cada dia mais buscar o conteúdo didático para essa escolha. Não é? O quanto nós temos de lives, de conhecimentos, de palestras, de estudos, espíritas, ou que sejam de outras denominações, mas o importante é que os convites, né, estão sendo anunciados, estão sendo entregues no coração de cada um de nós. E cada convite entregue é como um despertar no coração. A partir daí, nos prepararmos, nos condicionarmos para esse estudo, para esse crescimento. Nesse teste ou nessa prova, nesse concurso, a escolha é feita por autoaprovação, não existindo a banca examinadora, onde o que gabarita o nosso sucesso é a nossa infalível consciência. Né? Então vai ter lá assentado ao trono, né? E seremos julgados as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, o trigo do joio, enfim. Tudo isso são mensagens, temas figurativos. Mas os que nos seleciona, o que nos gabarita, o que nos aprova e nos reprova, é a nossa consciência. Então não há como nós, na verdade, muitas das vezes a gente fala assim, o professor tal me reprovou. Mas não foi ele que reprovou. Nós que deixamos, né, de estudar, ou de nos dedicarmos inteiramente naquele processo. E assim somos nós. Às vezes nós deixamos o materialismo tomar conta de nós. E aí quando nos vemos em situações difíceis, em que precisamos buscar a Deus, em que nós precisamos um pouquinho de paz na nossa alma, um pouquinho de elevação espiritual, nós não conseguimos. Por quê? Estamos distantes. Deus se distanciou de nós? Não. O núcleo, a virtude, o poder, Jesus, o Evangelho, o amor de Deus, a caridade infinita dada para nós, está aqui. Nós vamos nos distanciando. Através do nosso egoísmo, da nossa arrogância, da nossa prepotência, vamos deixando de lado o conteúdo didático, programático para esse crescimento espiritual. Né? Então, nós temos aqui, depois dessa abertura, dessa reflexão, qual é a matéria que nos é colocada para que possamos caminharmos para escolhidos de Deus. Algumas pessoas, algum entendimento ainda religioso, se colocam como escolhidos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não é um processo dogmático que vai nos colocar na fileira de escolhido. Né? Já existe um ponto de escolha. Quando vai uma boda, um casamento, alguma festa, vamos ver quem que nós vamos escolher aqui para convidar. O fulano, não, esse aí faz tempo que eu não vejo,
esse aí eu perdi o contato. Então, existe já um processo seletivo, não é? Já para mandar o convite. E o importante é que esse convite, como diz nos evangelhos, Deus não faz acepção de pessoas, nem social, nem cultural, nem de raça, não. O convite está aí. Buscai a Jesus enquanto há tempo. Enchei o vosso coração, enchei o vosso celeiro. Não é? Para que sempre, sempre a presença de Deus, as virtudes do Altíssimo possam tomar o coração. E esse sentimento festivo na nossa alma possa existir. Quando nós estamos falando em sentimento festivo, irmãos, é que nunca devemos perder a esperança, a fé. Porque toda prova ela tem um começo, ela tem um fim também. Seja prova, seja expiação, como nós falamos do burilamento, esse burilamento ele tem que acontecer. São experiências que vamos galgando. O aprimoramento da nossa fé é como aqui, tudo bem, fizemos o teste, fizemos a chamada oral, fizemos a redação, fizemos a prova escrita, então vamos fazer uma parte prática. A parte prática. Muitas das vezes estamos bem teoricamente. Puxa vida, estou com o livro dos Espíritos na ponta da língua, o Evangelho, o que falar eu sei onde está, eu concluo, eu explico, eu falo. Tudo bem, a parte teórica e a parte prática. Quando começa uma prova, quando começa algum desarranjo, alguma coisa que que está fora do meu plano, ou do meu pensamento, ou do meu planejamento, ou daquilo que eu acho que é correto, já começo a me revoltar. Já não estou passando pelo teste. Já perco a paciência, já digo alguma coisa que não deveria ser dito, né? Mas a minha fé tem que ser firme. E essa fé eu busco como? Através da minha doutrina, através daquilo que Kardec me coloca. Porque a minha fé ela não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, é uma fé esclarecedora, é uma fé limpa. Eu sei aonde eu estou pisando. Quando a fé é cega, eu fico na presunção, achando que haverá um milagre, alguém vai resolver o problema para mim. Não, os problemas serão resolvidos, um a um, através do meu esforço, através do meu trabalho, através da minha perseverança, da minha consciência, da minha fé, da minha força, de sempre estar assim, no aprimoramento, no amor ao próximo. Então, vamos ler aqui. O conteúdo programático desse processo seletivo espiritual está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. O homem de bem. Vamos lá? Praticar a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Esse aqui é o conteúdo didático para que possamos entrar na preia dos escolhidos. Vamos lá. Interrogando sua consciência sobre os próprios atos. Ai, que legal. Perguntar se não cometeu mal nenhum, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem ou deve se queixar de nós, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem para nós. Vamos lá. O item 2 desse conteúdo didático. Ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, sabendo que nada acontece sem a permissão do alto. Então, eu estou buscando viver debaixo da minha consciência,
sempre fazendo o melhor, procurando, embora fraco, embora com dificuldade, mas sempre buscando o meu aprimoramento. Surgindo as provas, eu estou debaixo do agasalho espiritual sublime. Agora, quando eu saio, aí as consequências são minhas. Embora a misericórdia de Deus nunca falte. Porque, como diz as Budas, foram buscar aqueles que estavam nas sarjetas. Então, não vamos nós ser como aquele publicano, como aquele fariseu, que no templo orando se achava melhor que todos. Não. Vamos estar nessa escolha para participar dessa boda na condição do quê? De que somos fracos e que precisamos do aprendizado. Não é? Ter fé no futuro. E por isso coloco os bens espirituais sempre acima dos materiais. Sempre. Item 3. Saber que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e aceitá-las sem murmurar, agradecendo pela oportunidade do aprendizado. Aí. Estamos em condição de estar aprendendo. É aquela necessidade de aprender, de crescer, galgando experiências para o seu crescimento, para a sua maturidade. Isso é importante para nós. Item 4, irmãos. Estar possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, fazendo o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Aí. Houve ingratidão. Tudo bem, mas você fez a sua parte. Aquele sentimento festivo, aquele ar festivo, nunca nos deixou. Está sempre dentro de nós. Porque toda manifestação do bem dentro de nós nos traz o quê? Alegria. Nos traz sensações de paz, de realização, de crescimento, espiritual. Pagar o mal pelo bem, tomar a defesa do fraco contra o forte, e sacrificando-se pela justiça. Pagar o mal com o bem, quer dizer, nada de vingança, nada de sentimentos contrários, mas sempre buscando o quê? O sacrifício, a resignação, para que não venhamos escorregar na vingança. O processo de vingança, o sentimento de vingança corrompe o nosso processo evolutivo. Item 5. Ter satisfação nos bens que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva os aflitos. Ter sempre prazer no bem, sempre. Seu primeiro impulso é o de primeiro pensar nos outros, antes de si mesmo. Tratar dos interesses dos outros antes dos seus. Deixar de calcular lucros e perdas em cada atitude generosa. Quando ele diz aqui, pensar primeiro nos outros, que seguinte ponto? Eu vou dar um passo. Eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu vou fazer alguma movimentação financeira. Enfim, o que eu tenho que pensar? Se vou trazer dano a alguém. Se lágrimas irão dentro dessa minha atitude, dentro desse meu procedimento, eu vou fazer alguém sofrer. É isso que ele está deixando claro. Primeiro pensar nos outros. Vou dar esse passo, vou tomar essa decisão, vou magoar alguém, vou fazer alguém sofrer. Cabe a mim isso? Posso fazer isso? Qual o meu grau de responsabilidade diante dessa situação? Aí vem aquela pergunta. Conseguirei expiar? Terei forças para passar depois o processo de retorno dessa minha atitude?
Tudo isso são reflexões, irmãos. Ser humano benevolente para com todos, sem distinção de raça, de crença, vendo todos os homens como irmãos. Acepção de pessoas. Não vamos ter nós a nossa casa espírita só para um convívio social, não. Mas chegarmos aqui com o coração aberto, as palestras estão voltando, olhar para os nossos irmãos, seja quem for que estiver aqui, sentou nesses bancos, possamos sentir o calor humano, o calor de Cristo. A recepção da casa é muito importante, não só das pessoas que estão na porta, recebendo, né? Ali, como recepcionistas, como pessoas que dão atenção para os que estão chegando, ou os que estão na casa. Mas que haja, não nessas paredes, nessas poltronas, mas que haja sobre a casa um sentimento de calor humano, em que as pessoas que chegam na nossa casa espírita possam sentir prazer, possam sentir agasalhados pela energia que a casa oferece. E quem que processa isso? Somos nós. Não olhando para um, olhando para outro dessa maneira ou daquela maneira, não. Mas sabendo que o acolhimento, a oportunidade de estarmos protegidos, acolhidos, é de todos. Todos chamados, todos convidados, não é? Respeitar os outros, todas as convicções sinceras, e não condenar os que não pensam como nós. Discussão de religião, ponto de vista religioso, não precisa. Cada um dentro da sua doutrina, cada um dentro daquilo que crê, mas que cada um dentro da sua doutrina, dentro da sua religião, da sua forma de pensar, tenha no seu coração a sinceridade. Faça com amor, tudo com amor. Importante isso aí. Nós também, como espíritas, possamos ter a nossa doutrina, não é? Com bastante amor e dedicação. Porque é isso que importa. No granjear dos talentos, foi isso que importou, foi a perseverança. Não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Seguir o exemplo de Jesus, perdoar esquecendo as ofensas, e não lembrar senão dos benefícios do perdão. Ter certeza que é perdoando que se é perdoado. Dá a impressão que está meio cansativo, né, irmão? Se tiver, os irmãos nos perdoem, mas esse é o conteúdo programático para a escolha. Para que possamos elevar o nosso padrão vibratório, para que possamos sair da mesmice. Mas o ambiente na minha casa, isso, aquilo, não, irmãos. Vamos nós nos modificarmos. Vamos nós procurarmos oferecer o melhor. Que tudo à nossa volta começa a se melhorar, porque nós emanamos a energia. Essa energia ela vai e ela volta. Dependendo da energia que nós emanamos, ela vai e vai voltar. Aí quando ela volta, nós criticamos. Não. Eu sou o ponto central dessa energia. É isso que eu preciso refletir. Então, irmãos, finalizando a nossa reflexão, a humildade não está na pobreza material, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Tá? Então, irmãos, a humildade, ela não está... aquela pessoa, ela tem problema financeiro, ela está na linha da pobreza.
Isso não quer dizer humildade. Humildade está no coração. Ela tem, sim, necessidades materiais. Mas a humildade, independente de classe social, essa humildade ela tem que estar dentro de nós. Como foi dito, sem capacidade de julgar, de reprovar, enfim, estar sempre pronto ao quê? A abençoar. É isso que nós precisamos refletir. Finalizando aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, não basta ser convidado, né? Não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, irmãos, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial. Ou seja, purificar o coração, praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então essa é a nossa reflexão de hoje, irmãos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores por essa oportunidade, em que convidado nós já somos. Vamos ter muita alegria no coração a respeito disso, né? E o Evangelho está soando. Esses ensinamentos que nós lemos, um a um nós temos que ir pontuando na nossa vida, buscando, né? Para o nosso aprimoramento, para o nosso concurso. E esse concurso, ele não tem uma data. Esse concurso ele vai se estendendo. O resultado da nossa aprovação, do nosso gabaritar, está vindo com o tempo, né? A cada tempo, a cada passo. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, querido mestre, querido irmão, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos refletindo a respeito dos seus ensinamentos. Graças te damos, Senhor, pelo convite que o qual nos foi feito, através da doutrina espírita, através das religiões, dos homens, das doutrinas que estão sendo manifestas a respeito do teu Evangelho. Senhor, agradecemos por sermos convidados, Senhor. Agora nos ensina a acostarmos à mesa nupcial, Senhor, com coração sincero, com coração digno de estar na tua presença. Difícil é, mestre. Difícil é. Tão falho como somos, pequenos, com tantas dificuldades, com tantos medos, com tantas dúvidas. Mas, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda. Nos ajuda, porque precisamos muito da tua mão de misericórdia. Te agradecemos por essas palestras, por tudo, Senhor, o qual temos refletido no dia de hoje. Que assim seja.